Então, vamos lá. Hoje a gente vai entrar num assunto dentro de Emuná, um assunto importante aqui, também para a gente tentar colocar aqui na prática, né? Em relação ao nosso relacionamento com as pessoas, como a gente deve usar a nossa Emuná em relação ao nosso relacionamento com famílias, relacionamento com as outras pessoas. E o mais impressionante, vamos ver se a gente vai conseguir chegar até como deve ser o nosso relacionamento de Emuná com os nossos inimigos, com as pessoas que fazem mal para a gente, como é um comportamento verdadeiro de Emuná que a Torá ela espera da gente. E quer dizer, é um nível de Emuná que a gente sim consegue chegar, porque a gente sabe que Deus não cobra da gente nada que a gente não pode fazer. Se a Hashem está cobrando, significa que a gente tem esse potencial. Então, vamos ver como a gente deve fazer nos nossos relacionamentos interpessoais. E vamos só para fechar, a gente tinha falado na aula passada, a gente terminou mostrando como todas as situações que Hashem ele coloca na nossa vida é porque, para alguma coisa no nosso trabalho, ele vai ser benéfico. Então, a gente falou até uma pessoa que ele está sozinha, ele está sem família, também tem um lado da itbodedut, da pessoa estar sozinha, da pessoa conseguir se conectar mais com Hashem. A gente mencionou David Ameller, que ele ficou por muitos anos completamente sozinho. Ele era um pastor de ovelhas, ele ficava com os animais dele o tempo inteiro, e com isso ele teve tempo, conseguiu focar na vida dele para se conectar com Hashem, para entender cada vez mais Hashem. Então, isso ajudou muito ele na avodá dele. Então, tudo que Hashem coloca, toda situação que Hashem coloca a gente na vida, a gente tem que enxergar o lado positivo, o lado que a gente pode usar isso como uma ferramenta, e ao invés da gente ficar reclamando e ficar se lastimando de uma situação difícil, ao contrário, a gente tem que usar isso como ensinamento. Eu vi uma frase, é uma frase óbvia, eu espero que a pessoa tenha postado isso como uma piada, mas a pessoa falando que pelo menos fica o ensinamento com essa situação, mas eu preferia ter ficado burro. Então, quer dizer, infelizmente, tem muitas vezes as pessoas não entendem que a gente veio nesse mundo para aprender, para crescer, e todas as situações, em última instância, eles são ensinamentos. A gente já ressaltou várias vezes sobre o coronavírus, que talvez até a Sura é proibido a gente falar que foi um ano perdido, foi um ano que a gente não aproveitou nada. Deus nos livre, a gente aproveitou muito, a gente cresceu, a gente viu a força de Hashem, a gente trabalhou em Emuná, a gente trabalhou na nossa tefilá. Então é proibido para a gente falar que foi um ano perdido. Deus nos livre, ninguém passou um ano internado em coma profundo. Então, Baruch Hashem, mesmo com as dificuldades, mesmo com alguns tropeços que a gente teve pelo caminho, foi um ano de aprendizado, foi um ano de crescimento, e é proibido para a gente ficar se lastimando, ficar reclamando que foi um ano que a gente perdeu. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, então a gente falou os benefícios da pessoa se Deus colocou ela numa situação que ela está sozinha. Então, vamos ver agora o outro lado, os benefícios que a pessoa tem de estar com uma família, mas que tem também um peso isso, né? Um pai de família, por exemplo, ele tem todo o peso de sustentar a sua família, ele tem todas as dificuldades, a concentração dele, óbvio que ele tem que dividir toda a concentração dele entre Deus, mas também com a família dele. E é isso que Hashem quer dele, mas nem sempre é uma coisa fácil. Então, assim ele fala, o Rovot Levavot, e Miesh Leadam Ishal Krovim, se a pessoa ele tem uma esposa, ele tem parentes, ou Avim Veoivim, se ele tem amigos e inimigos, Iftar Bailokim, Sheyatziloto Meayegia Viatirha, Shehem Gormim Lo. Então, a gente tem que confiar em Hashem, rezar para Hashem todo dia, que ele salve a gente de todo o esforço, todo realmente para sustentar uma família, para manter as pessoas, não só fisicamente, né, em termos da parnassá, mas todos os cuidados, não é uma coisa fácil. Hashem ele exige muito da gente, então a gente tem que rezar, pedir para Hashem que não seja pesado, que não seja difícil,
Veishtadel lemale et chovoisav klapeichem, e a gente tem que se esforçar para fazer o melhor, para cumprir todas as nossas obrigações em relação às outras pessoas da família. O leasbia et retzonam belev shalem, tentar saciar todas as necessidades das pessoas em volta com o coração pleno. Então, não só dá para as pessoas o basicão que eles precisam, a gente também dá até mais do que isso, a gente, mais do que as necessidades básicas, a gente realmente tentar fazer o melhor de coração. Sempre que a gente vai fazer um chesed, Deus não quer só chesed nosso, Hashem, ele quer ahavat chesed, que a gente faça sempre com alegria, sempre de maneira completa, não fazer para sair da obrigação, e sim fazer para que a pessoa esteja feliz, esteja satisfeita. Já falei algumas vezes esse exemplo, mais um exemplo que me marcou muito na vida. Teve um ano que eu fiquei responsável no Yeshivá de juntar dinheiro para os pobres em Purim. Então, tem a mitzvah da gente juntar para os pobres, para Bezrat Hashem, eles também poderem ter uma seudá, uma refeição, um merubed, uma coisa honrosa que eles possam sentar para comer. E muitos alunos, eles vinham perguntar para mim, Florav, quanto eu preciso doar para cumprir minha obrigação? Quer dizer, não é só isso que a gente precisa, sentir um pouquinho da necessidade dos outros, da dor dos outros. Tem um pobre que, lo aleino, a gente, Baruch Hashem, pode sentar todos os dias numa mesa com comida e sem ficar se preocupando se vai faltar, não vai faltar. Tem pessoas que não têm essa alegria. Tem pessoas que, infelizmente, não têm uma mesa farta todos os dias. A gente tem uma mesa de Shabbat, Bli Nará, com vários tipos de comidas, vários tipos de acompanhamentos, vários tipos de saladas. Então, a gente tem que saber, Baruch Hashem, o quanto a gente tem que agradecer e sentir a dor daqueles que não têm essa fartura toda. Ve'al yarbid eteilo aleihem, não faz as pessoas que precisam de você se sentirem que elas são um peso. Isso vale para também convidados no Shabbat, não ficar demonstrando. É proibido, por exemplo, na Alahá, ficar olhando para alguém que está comendo, um convidado que está comendo, porque a pessoa ela se sente mal, ela se sente envergonhada, ela sente que ela está dando prejuízo na casa. A gente tem que fazer de tudo para deixar as pessoas à vontade. Vaidag ledvarim shehem letovatam, e a gente o tempo inteiro tem que estar preocupado em fazer o bem, em saciar tudo que essa pessoa precisa. E nós temos que nos tornar pessoas confiáveis, pessoas que todo mundo em volta sabe que eles podem contar com a gente, que a gente vai se esforçar. Óbvio que está tudo na mão de Hashem, mas que a gente seja pessoas confiáveis, a gente se torne pessoas que as pessoas sabem que podem pelo menos contar com o nosso esforço. Veilamedotam et anhagat anechonah benyanei Torah u benyanei olam. E a gente tem a obrigação de ensinar para as nossas famílias qual é a nossa conduta correta nos assuntos mundanos, nos assuntos da Torá, ensinar para as nossas famílias a Torá, as mitzvot, o comportamento derech eretz, como se comportar ben adam lechaveró, como se comportar ben adam lamakom, da gente com Deus. Asher to'i lahem leavodat haboré, ensinar as pessoas a servirem a Hashem, não ficar ensinando vanidades, falar besteiras. A gente também menciona sempre a importância na mesa, quando a gente vai sentar com a família para comer, sempre tentar, Bezrat Hashem, trazer assuntos que podem contribuir, que podem ajudar no crescimento espiritual das pessoas, em vez de ficar na mesa falando besteira, falando de política, falando de coisas que, infelizmente, acabam não abrindo, né? não ajudam as pessoas a abrir os olhos, a crescer. A gente precisa, Bezrat Hashem, sempre estar ensinando para as pessoas formas de ver a vida, formas de fazer as mitzvot, de crescer, de ter emuná. Então, isso a gente tem uma oportunidade muito grande de começar com a nossa família. Então, a gente tem, Bezrat Hashem, a gente tem a obrigação de tentar ajudar o mundo inteiro, mas vamos começar pelas pessoas mais próximas, pelas nossas famílias, pelos amigos mais próximos, que são as pessoas que têm mais alcance. Como está escrito, uma mitzvah da Torá importantíssima, segundo Rabi Akiva, é
um Yesod Klal Gadol Batorá. Qual que é o klal? Qual que é uma das regras mais importantes da Torá? Ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. Da mesma maneira que quando a gente precisa de alguma coisa, a gente se sente muito mais tranquilo quando pode contar com as pessoas, quando a gente vê que alguém está se esforçando, que a gente mal pediu alguma coisa, a pessoa já correu para fazer o que a gente pediu para ela. Então, assim, a gente tem que se comportar também com as outras pessoas. Venemar od, também está escrito, lotisne etahira bilvaveja, a gente não deve odiar nenhuma pessoa no nosso coração, a nossa obrigação, Bezrat Hashem, em relação às outras pessoas, de só fazer o bem e nunca guardar rancor, nunca odiar nenhuma pessoa. Ve'eta tovot alalo uyaseitam. Então, todas essas bondades a gente tem que fazer com as pessoas. Lo mitoch tikva lekabel mehem sahar al zeh. Não com a esperança de receber recompensa delas, receber algum favor em troca. Velo mitoch kavanah sheyazru lo gamhem keshehu yitzarech leezratam. E também não faça bondades para receber de volta quando você precisa. Olha, uma mão lava a outra, deixa eu ajudar hoje, porque talvez amanhã eu vou precisar, e aí eles vão vir me ajudar. Então, você não está fazendo reset, você está fazendo business, você está fazendo negócios com a pessoa. Isso não é bondade, isso não é emuná. Você faz porque pela bondade, você faz leman Hashem, porque Deus te pediu para ser uma pessoa bondosa, da mesma maneira que Abraham Avinu fazia para pessoas beduínos no meio do deserto. Ele nunca mais vai ver esse beduíno na vida, ele nunca vai receber nada de volta desse beduíno, e mesmo assim, ele fazia bondades. Velome pnei sheu ohev et hakavod, também não pela honra que as pessoas vão falar bem dele. Uau, olha que tzadik, olha que pessoa incrível, não é por isso. Betashevach sheitnu lo aburzé, e os louvores que as pessoas vão dar para ele. Lo kedei le istarer alehem, e não para ficar controlando as pessoas, não para poder dominar as pessoas. Eila kedei lekayem et mitzvat aboré, tudo isso a gente deve fazer, bondades com o próximo, simplesmente para cumprir a ordem de Hashem, cumprir a vontade do Criador do mundo. Vekeidei lishmor et torato ve'et zibuyo klapeichem, e para que a gente possa guardar a Torá e todos os comandos que Deus deu em relação às outras pessoas. A gente tem uma Torá repleta de mitzvot ben adam lechaveró. A gente muitas vezes acaba, infelizmente, desequilibrando. A gente se preocupa muito com as mitzvot, com Hashem, e a gente esquece de se preocupar com as mitzvot ben adam lechaveró, se preocupar também com as outras pessoas. Aqui só me pediram mais um refosh limá de Rivka Sara Bat Esther Beila. Bezrat Hashem, que a gente tenha só boas notícias, e tudo isso, Baruch Hashem, a gente vê de novo, Ben Adam Lechaveró, a gente está preocupado com a saúde dos outros, rezando para que cada pessoa possa ter refosh limá. Tudo isso está dentro do Ve'ahavta lerecha kamocha. Quando a gente faz a nossa tefilá, a nossa midá, a gente fala refaeino no plural, Hashem cura a gente. Mas eu não estou doente, Baruch Hashem, mas a gente sempre se preocupa com todo o Am Israel, a gente se preocupa com outras pessoas, sempre com a intenção de fazer o bem, de procurar o melhor para cada pessoa. Que mishosek betzorheichem mitoch kavanah lehad advarim alalu, porque Deus nos livre. A pessoa que ele faz bondades, mas ele não faz pela motivação correta. Ele faz pela honra, ele faz pelos louvores, ele faz para receber alguma coisa em troca, ele faz para controlar as pessoas, para dominar as pessoas. Ele não vai conseguir o que ele deseja aqui no mundo material. E todo esforço dele vai ser em vão. Ele vai se esforçar para conseguir essas coisas, para conseguir honra, para conseguir reconhecimento, para receber coisas em troca, e Hashem vai fazer de uma maneira que ele não vai receber nada.
e ele perde também a sua recompensa do Olam Habá, porque ele não fez por Hashem, ele não fez porque é uma coisa boa, ele fez business, ele está fazendo aqui negócios, porque ele está fazendo para receber alguma coisa de volta. Por isso que os nossos sábios ensinam que a mitzvah de levayat hamet, de acompanhar o morto, é chamado um chesed shelemet, um chesed verdadeiro. Por quê? Porque com certeza a gente não está fazendo para, pelo menos, da pessoa que faleceu, a gente não vai receber nada de volta dela. Então, aqui é uma mitzvah que ela está muito próxima de ser uma mitzvah de emet, uma mitzvah que é feita pelos motivos verdadeiros. Ulam, imu meitiv lahem, erak mitoch kavanah, lavod bazet elokim. Mas se a gente ajuda as outras pessoas, se a gente faz bondades com todas as pessoas, e a nossa única intenção, através disso, é a gente servir a Hashem. É por isso que o maior nível de chesed que tem é aquele chesed que ninguém sabe que a gente está fazendo, que a gente não vai receber honra, nem a pessoa que recebe sabe que está recebendo, quer dizer, a gente não está esperando nenhum agradecimento, nenhum reconhecimento, e muitas vezes a gente não sabe para quem a gente está ajudando. Então, isso também, a gente não vai querer ficar com aquela alegria, aquela sensação, olha a bondade que eu fiz para essa pessoa. A gente vai fazer simplesmente porque Deus pediu. Se a gente fizer com essa intenção, Asa Elokim Yazor Lahem, Sheigmelu Lo Tov Ba'olam Hazeh, então Hashem vai ajudar, que a pessoa vai receber de volta, vão retribuir para ele aqui no mundo material, Veyassim etivro bepihem, e as pessoas vão estar sempre com os louvores na boca delas, Veyagdil etorko beinehem, Hashem vai fazer com que essa pessoa ela aumente o seu valor aos olhos de todo mundo. Então, olha que ideia incrível. Aquele que corre atrás do kavod, aquele que corre atrás da honra, a honra vai fugir dessa pessoa, mas aquele que, ele, ao contrário, ele foge da honra, então, no final das contas, a honra vai encontrar com ela, e essa pessoa, o nome dela vai ser elevado, e ela vai ser grande aos olhos dos outros. E não só, ele vai garantir que todas essas mitzvot que ele faz, toda essa bondade, isso está sendo acumulado para ele receber a sua recompensa verdadeira no Olam Habá, como chamara Elokim le Shlomo Amelech, como Hashem ele falou para Shlomo Amelech, vegam asher lo sha'alta, natati la'alach. Então Hashem, olha que incrível, Hashem virou para Shlomo Amelech e falou, Shlomo, você pode escolher o que você quiser. Se você quiser dinheiro, se você quiser sabedoria, se você quiser todas as coisas, honra, pode escolher o que você quiser. O que ele pediu? Eu quero sabedoria para entender teus caminhos. Olha o que Hashem respondeu para Shlomo. Vegam asher lo sha'alta, eu vou te dar a sabedoria que você pediu e o que você também não me pediu. Natati lach, eu vou dar para você também. Gam osher vegam kavod, eu vou te dar muita riqueza e eu vou te dar muita honra. Ele foi o rei sobre o mundo inteiro, ele é conhecido como o mais sábio de todos os homens, todos os povos respeitam o famoso rei Salomão, todas as grandes decisões que ele tomou, aquelas histórias famosas, talvez a mais famosa, o julgamento mais famoso do Shlomo Amelech, aquele bebezinho que está sendo disputado por duas mães, a gente vê a grandeza da sabedoria de Shlomo Amelech, porque foi isso que ele pediu para Hashem. Hashem falou, pede o que você quiser. Ele falou, eu quero sabedoria para entender a sua Torá, para entender os teus caminhos. E Baruch Hashem, Deus falou, já que foi isso que você pediu, eu vou te dar isso e eu vou te dar também até mesmo o que você não pediu para mim. Então, tudo isso, Baruch Hashem, é para a pessoa que ela tem uma família, ele tem esse peso nas costas de sustentar, de ensinar a Torá, de ensinar a família nos caminhos corretos. Faz isso com alegria, faz isso com emuná, faz isso com a motivação correta, você vai receber no Olam Hazeh e você vai receber também no Olam Habá. A gente todo dia fala na Tfilá que tem coisas que a gente já recebe
aqui no Lamazé, mas o principal está guardado para o Lamabá. Tem perota aqui nesse mundo, mas o principal está guardado para o Lamabá, e a grande maioria das coisas que aparecem nessa lista justamente são mitzvot de bondade, de Hesed Ben Adam Lechaveró. A gente já tem o Sahar nesse mundo, a recompensa já é entregue aqui, mas o principal está guardado para o mundo vindouro. Quando isso se aplica? Quando é Leshem Shamaim, quando a gente faz pelas motivações corretas, não pelo kavod, não para receber favores de volta, e sim para fazer a vontade de Hashem. Agora, olha que interessante, ele vai falar como a gente deve se relacionar com as pessoas, com emuná, no nosso relacionamento interpessoal, como a gente deve fazer as coisas com emuná. Be'ilu derech hashimush hanahon bebitachon ba'elokim bema shenogea leyechaso klapei kitot hashonot shel bnei adam. Como a gente deve usar a nossa emuná no nosso relacionamento interpessoal com diferentes grupos de pessoas, tanto com pessoas que estão num nível mais elevado do que a gente, pode ser num nível mais elevado socialmente falando, economicamente falando, até intelectualmente falando, ou pessoas que estão num nível mais baixo do que o nosso nível, שכאשר יאלץ אותו ההכרח לבקש משהו מבני אדם, העולים עליו במעמדם. Quando você precisa, você tem uma necessidade de pedir alguma coisa para alguém que está num nível mais elevado do que o seu. Então, a pessoa precisa de um favor, a pessoa precisa de um emprego, a pessoa precisa de um dinheiro, ela precisa de qualquer coisa de uma pessoa que está num nível mais alto do que ela. Olha como a gente tem que fugir. Aqui pode Deus nos livre, a gente pode até se aproximar de idolatria quando a gente coloca nossa confiança na pessoa. A gente não deve confiar nas pessoas, a gente deve confiar em Hashem. Olha que ensinamento duro, ensinamento pesado que tem na Torá. A gente está quase chegando aqui nas parashiot de Yosef Atzadik, o filho de Yaakov Avino. Está escrito que Miket Nataim, que depois do final de 2 anos, o faraó teve um sonho, aqui na verdade 2 sonhos, aqueles famosos sonhos das vacas magras, as vacas gordas, inclusive mais uma influência da Torá no mundo, né? Nossa expressão são anos de vacas magras, vacas gordas, isso é da Torá também. Então, o faraó está tendo esses sonhos, o Yosef interpretou os sonhos e ele foi libertado da prisão. Por que o Rashi pergunta por que Miket Nataim, depois de 2 anos, era para o faraó ter sonhado há 2 anos atrás esse sonho e o Yosef já ser libertado da prisão? Então, por que demorou mais 2 anos? Porque o Yosef ele falou para o Saramashkim, para o copeiro-chefe, olha, quando você sair aqui da cadeia, lembra de mim e me salva daqui. Então, Deus falou, tudo bem, você confia nas pessoas, são as pessoas que vão te salvar da prisão, então espera ela, como terminou a Parashá, falando que Velozahar et Saramashkim et Yosef vai escarrer. O Saramashkim não lembrou do Yosef, o copeiro-chefe se esqueceu, não só agora, como depois também. Então, Arura Gever Asher Iftach Badam, maldita é a pessoa, amaldiçoada é a pessoa que confia nas pessoas, a gente deve confiar em Hashem. Então, mesmo que a gente vai pedir alguma coisa para uma pessoa que é uma pessoa maior do que a gente, num nível mais alto, confia em Hashem, não confia na pessoa. Veyatzet anashim alalu rak leimtsaei she'al yado yetze oto davar lepoal. Olha essa pessoa para quem você está pedindo as coisas, simplesmente como um intermediário que Deus vai usar para te trazer na prática o que você pediu, o que você precisa. Moshe você etibuda adama vezriatá lemtsae shaliado yasiget parnasato. Da mesma maneira, alguém que vai trabalhar no campo, então ele precisa semear, ele precisa colher, mas ele sabe que isso é um meio para ele conseguir o sustento dele.
porque ele sabe que se Deus quiser sustentar ele através da terra, então Deus ele vai mandar brahá para essa terra, vai florescer, vai se multiplicar, vai brotar a plantação, e ninguém vai ficar agradecendo a terra. Olha, terra, muito obrigado pela comida que você deu. É óbvio que foi Hashem. A terra foi simplesmente um meio para Hashem ele mandar as coisas. Eila todá magiale bore levador. O agradecimento é para Hashem. Hashem que mandou, Deus nos livre, se tivesse uma geada ou se tem uma seca, não está tendo chuvas, não está tendo brahá, está tendo uma praga, está tendo gafanhotos, a gente pode perder tudo no dia para a noite. Eu fiz o esforço, mas se não tiver o decreto de Hashem, a terra não vai me dar o sustento, porque não é a terra que dá o sustento, é Hashem que manda a brahá através da terra. Porque se Deus não quiser sustentar a pessoa através do fruto da terra, ela não vai brotar, não vai nascer, vai dar problema. Ou vai brotar e vai estragar toda a produção, e ninguém vai botar culpa na terra, porque a gente sabe que, no fundo, é Hashem que está fazendo tudo acontecer, é Hashem que está controlando. Então, da mesma maneira que na terra a gente tem essa claridade, também com as outras pessoas, é verdade, as pessoas têm livre-arbítrio e a terra não tem livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio das pessoas não vai contra a vontade de Hashem. Ninguém tem força para levantar um dedo contra o que Hashem decretou. Então, quando você vai pedir uma coisa para uma pessoa que ela está num nível maior, ela tem mais dinheiro que você, ela tem mais poder que você, não confia que vai vir dela. Lembra que vai vir de Hashem. Pede que essa pessoa seja um meio, mas não que essa pessoa consiga para você, porque se você confia na pessoa, então Deus fala, Baruch Hashem, você confia na pessoa, então eu vou te entregar nas mãos dela e vamos ver se ela vai te conseguir alguma coisa ou não. Se você confiar em mim, eu fico na obrigação de te mandar. Mas já que você não precisa, você confia nos outros, então vai lá pedir para os outros e espera deles. Foi o que aconteceu com Yosef. Yosef, é ele que vai te salvar da prisão, então eu vou entregar na mão dele. Eu me sinto isento da obrigação de te tirar da prisão. O que acontece quando a gente confia nas pessoas? Velozahar saramashkim et Yosef vaishkareu. E não se lembrou o saramashkim do Yosef e esqueceu dele. Não só não lembrou agora, mas esqueceu também depois. Confiou nas pessoas, infelizmente, a gente acaba se dando mal na vida, precisa confiar só em Hashem. Então, toda vez que a gente vai pedir alguma coisa para as pessoas, não caia na enganação do lamazé, do mundo material, que você acha que quanto mais poderosa é a pessoa, maior a chance de eu conseguir ter sucesso nisso que eu pedi. Olha, tem mais chance eu pedir para uma pessoa poderosa do que se eu pedir para uma pessoa que não é poderosa. Isso é não confiar em Hashem. A gente já falou que pode jogar na loteria? Pode. Um bilhete de loteria, porque Deus não consegue, precisa comprar 10 bilhetes para ganhar. Hashem não consegue te fazer ganhar com um único bilhete de loteria. Então, isso é falta de emuná. Também, se eu confio mais, olha, se eu falar com uma pessoa poderosa, eu tenho mais chance de ter sucesso, quer dizer que você tirou a tzlachá da mão de Hashem. Você acha que as pessoas vão te dar sucesso e, infelizmente, isso não é emuná. Eila yamin sheshneichem mesugalim lasot et hadavar beoven shaveh. A gente deve confiar que as duas pessoas, tanto o poderoso quanto aquele que não é poderoso, ambos são capazes de fazer de forma igual. Me'ahar shehem rakem tzaim
she'al-yadam haboré noten et hadavar, porque os dois são simplesmente meios através dos quais Hashem ele manda o que ele quer mandar. Veivtach ala Elokim itbarach sheyotzi et hadavar lepoal, e independente se você está pedindo para uma pessoa simples ou para uma pessoa poderosa, confia só em Hashem. Lembra, você está fazendo uma estadlut, você está fazendo a tua parte, você está pedindo para a pessoa, mas você quer que ela seja simplesmente um meio nas mãos de Hashem para fazer você cumprir, para Hashem mandar o que ele quer mandar. Isso vale, por exemplo, também quando a gente vai num médico. É muito importante, antes da gente ir na consulta, a gente rezar para Hashem e pedir: Hashem, por favor, que esse médico seja um sheliach, seja um intermediário nas tuas mãos, para que venha a cura, para que venha o diagnóstico certo, para que venha o remédio correto, para que o remédio funcione no meu corpo, que tudo isso seja com a tua mão, que ele seja um sheliach, um intermediário teu, Hashem. Mas, lo além, no Deus nos livre, isso é uma forma até de idolatria, quando a gente confia nas pessoas, ao invés de confiar em Hashem. Então, qualquer coisa que a gente faz no nosso relacionamento interpessoal, não confia que a pessoa vai te conseguir, que a pessoa vai fazer, que aquela pessoa poderosa, ele vai conseguir mexer lá nas coisas superiores e vai te trazer sucesso. A chance do sucesso é igual se a pessoa é poderosa ou não poderosa, porque, em última instância, todo mundo é simplesmente um meio, um intermediário do Criador do mundo. Isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente acaba tropeçando no lotaturo, acharei levavchem, acharei nechem. Não siga o teu coração e os teus olhos, asher atem zonim acharehem, que vocês acabam se desviando atrás deles. Então, a gente olha no mundo material, parece que tem pessoas poderosas, parece que tem pessoas que conseguem as coisas. Não são as pessoas, é Hashem que está por trás de tudo. Não confia nos teus olhos, isso é uma grande enganação. Confia só em Hashem. As chances que Hashem tem de fazer as coisas acontecerem através desse intermediário, daquele intermediário, elas são iguais. Confia só em Hashem e ele vai fazer a coisa dar certo. Veima Elokim yemale et bakashato, e se através do que você pediu para aquela pessoa deu certo, Baruch Hashem, a pessoa conseguiu te fornecer o que você pediu para ela, agradece principalmente para Hashem, Aledei oto adam shepanai lá, porque Hashem, ele que fez aquela pessoa para quem você foi pedir, ela ter sucesso de te dar o que você pediu para ela. Az yodela boreit barach, achemile tretzono, agradece para Hashem que ele mandou o que você queria, o que você pediu. Veiodele mishenasea davar aliador, e também a karatatov, não esquece também de agradecer a pessoa que, através dela, veio essa bondade, essa brachá de Hashem. Quer dizer, essa pessoa foi um sheliach, foi um intermediário da brachá de Hashem. Agradece ele. Se Deus não mandasse com essa pessoa, mandaria com outra. Tudo bem, mas a gente tem que ter a karatatov, ter agradecimento. Então, agradece para essa pessoa que Deus utilizou como intermediário para mandar para a gente essa coisa boa. Al-tuv liboimo, que essa pessoa foi bondosa com a gente, que essa pessoa se esforçou para mandar alguma coisa boa. Al-shabore azarlo aliadó, agradece para essa pessoa por ele ter sido uma ferramenta nas mãos de Hashem, para que essa bondade chegasse nas nossas mãos. Vedavar yaduau, she'eina bore mevi tová, ela aledei tzadikim. Isso é uma regra espiritual. Deus manda bondades através de tzadikim. Berak leitim rehokim, o mevi aliadam neze, que é muito raro Deus mandar um dano, uma coisa ruim através de um tzadik. Como chamru rachameino, como falaram os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Baba Batra, megalgelim zhut aledei zakai, Deus faz acontecer coisas boas através de pessoas que têm mérito.
Verrovale de Hayav, e faz acontecer lo aleino, coisas difíceis, danos através de pessoas que tenham alguma culpa no cartório, pessoas que são culpadas. Olha que ideia impressionante que a Torá ensina para a gente, lo aleino, mais uma pessoa que matou um outro ser humano de forma não intencional. Então, existe um conceito da Torá da morte acidental. Na verdade, a Torá não chama só de morte acidental, a Torá chama de assassinato acidental. Aqui teve alguma negligência, algum descuido, alguma falta de cuidado com a vida da outra pessoa, mas, obviamente, não teve a intenção de matar, não teve a intenção de fazer dano. Mas olha o que a Torá fala para a gente, essa pessoa que cometeu um assassinato acidental, ela tem que ir para a cidade de refúgio, para Zarei Miklat. Quem morava na Zarei Miklat? A tribo de Levi. Então, essa pessoa tem que ficar morando na Zarei Miklat, nessa cidade de refúgio, até a morte do Cohen Gadol. Isso significa que pode ser por um dia, pode ser por um mês, pode ser por um ano, pode ser por 50 anos. Tudo de acordo com a vontade de Hashem. Por que justamente na cidade dos Leviim, os Leviim são aqueles tzadikim que dedicam a vida para Vodat Hashem, para os serviços de Hashem, para estudar a Torá, para usar a Torá na prática. Se você foi escolhido por Hashem para um assassinato, mesmo que foi não intencional, significa a tua Neshama precisa de algum conserto. Tem alguma coisa na tua Neshama que precisa consertar, e essa convivência que você vai ter com a tribo de Levi, isso vai te ajudar a consertar qualquer falha que tinha na tua Neshama. Então, isso é uma regra. Deus manda coisas boas através dos tzadikim e lo aleino castigos, coisas difíceis, sofrimentos, através de pessoas que têm alguma culpa. Então, essa pessoa que está na cidade de refúgio, mesmo que foi não intencional, ele tem que fazer tchuvá. Por que ele foi escolhido como intermediário? Para trazer a morte para uma outra pessoa. Aquela pessoa que morreu já estava decretado no Shamaim, ela ia morrer, mas por que Hashem usou justamente aquela pessoa como intermediário? Porque ele tem alguma coisa que precisa ser consertado dentro dela. Ve'akatuv amar, e assim está escrito em Mishlei, fala Shlomo Amelech, Lo yune letzadik kolavim. Deus não vai fazer aparecer, Deus não vai fazer cair nas mãos de um tzadik nenhuma transgressão. Quer dizer que Hashem, ele protege os tzadikim, mesmo de transgressões involuntárias, mesmo de transgressões não intencionais. Olha que incrível, assim eu escutei a história do Rav Shach, Zeher Tzadik Livraha, quando ele já estava muito velhinho, ele estava doente no hospital, ele já mal e mal conseguia abrir os olhos de tão fraquinho que ele estava, e um aluno, certa vez, ele estava lá no hospital, e ele foi dar comida para o Rav Shach comer, ele foi ajudar o Rav Shach a almoçar, mas naquele dia o Rav Shach estava sem apetite, ele não quis comer nada, o aluno ficou até preocupado, mas ele não aceitou nenhuma colherada de comida. O aluno insistiu: Rav, você vai ficar fraco, por favor, uma colherada só. E o Rav não aceitou de jeito nenhum. Depois de um tempo, o aluno ele foi olhar aquela comida, ele percebeu que estava com bichos, estava com tolaim, e ele não tinha percebido. Olha como Hashem protege os tzadikim. Passou a fome dele, ele não conseguia comer. Por quê? Porque tinha tolaim, mas ele não está vendo os tolaim. Mas Hashem protege os tzadikim. Quando trocaram aquela comida por uma outra comida, Baruch Hashem, o Rav Shach, ele comeu. Veima Elokim loi male et muvkasho alidei oto adam shepana elav. Mas se por algum motivo a gente pediu alguma coisa para alguém e Hashem não mandou através desse intermediário que a gente precisava, aliashimoto, não culpa essa pessoa, não acha que é por causa dela. Isso é falta de emuná, quando a gente culpa pessoas. Olha, isso me aconteceu por causa daquela pessoa, aquele dano aconteceu porque aquela pessoa fez. Isso é falta de emuná. Olha que coisa incrível, como é difícil ter emuná verdadeira. A gente está vendo como a gente está longe.
O tempo inteiro a gente está apontando o dedo, aquela pessoa me fez perder dinheiro, aquela pessoa me fez perder Parnassá, aquela pessoa me causou um dano. Não foi aquela pessoa nem aquela, foi Hashem. E se não fosse esse intermediário, seria outro. É verdade, essa pessoa, ela infelizmente resolveu fazer o papel de irachá da história. Isso é conta dela com Hashem. Mas a nossa conta com Hashem, se chegou algum dano nas nossas mãos, isso estava decretado por Hashem. Então a gente tem que saber que é Hashem em última instância, como a gente já trouxe isso no ensinamento, quando a gente fala da Parashat Shavua. Está escrito, Lotikom velotitor ani Hashem. Não guarda rancor e não se vinga, porque eu sou Hashem. O que tem a ver? Não guarda rancor e não se vingar, porque eu sou Hashem. Olha que explicação linda. Por que a gente guarda rancor? Porque a gente acha que foi essa pessoa que prejudicou. Por que a gente fica com ódio das pessoas? A gente tem ódio no coração porque essa pessoa me fez mal. Por causa dela eu perdi emprego. Por causa dela aconteceu isso. Ani Hashem, tem Hashem por trás. Não guarda rancor que você está indo na direção errada. Foi Hashem que fez esse dano. Por algum motivo você merecia. Procura nos teus atos, não nos atos da pessoa que te fez mal. A pessoa vai fazer um resbona nefesh dela, ela vai ter que pensar por que Deus usou ela como intermediário para um castigo. Mas a gente tem que lembrar, Ani Hashem, lembra de Hashem, mesmo nos relacionamentos interpessoais, em última instância, é tudo Hashem. E não são as pessoas, ninguém tem força para levantar um dedo se isso não está decretado por Hashem no Shamayim. Então, Ali Hashimoto, não culpa a outra pessoa pelo dano. Ve'alitle etadavar berashlanuto, e não fica pensando que é porque essa pessoa ela foi acomodada, ela foi omissa, olha, ele não fez o que eu pedi porque ele não se esforçou, ele não teve vontade. Eila yodela Elokim, alatov sheasaimo bazé, shelomile etretzono. Prestem atenção nessa frase. Quando eu estava preparando essa aula, de verdade, eu parei para pensar na vida. Olha que ensinamento incrível. Agradeça para Hashem toda vez que não veio o que você queria. Você pediu uma coisa para Hashem, isso não veio. Agradece para Hashem. Porque se Hashem não te mandou, é porque isso é o melhor para você. A gente acha, na nossa gavá, a gente acha que a gente é melhor que Hashem. Olha que nível absurdo de orgulho. A gente acha que a gente sabe mais do que Hashem, então a gente pede. E se Hashem não mandou, a gente reclama. Porque foi ruim Hashem não mandar. Espera aí, a gente sabe mais do que Hashem? Se você pediu uma coisa e Hashem não mandou, é porque isso é bom. Agradece para Hashem pelo que ele te manda e agradece para Hashem pelo que ele não te manda. Contar uma história para vocês, olha que coisa incrível. Isso história pessoal. Quando eu estava terminando a faculdade, terminei Baruch Hashem, a faculdade de engenharia. Então, eu tinha duas opções. Eu fui procurar um emprego na Abril Cultural. Então, Abril, na época, entre os engenheiros, era o trabalho dos sonhos para trabalhar na área de logística. Eles gostavam muito de contratar engenheiros. E era um emprego já para começar, para um recém-formado. Era um emprego que pagava bem, te dava um status, era um emprego que todo mundo gostava. E uma outra opção que eu tinha era entrar no mestrado. Então, eu fui prestar o mestrado, tinha as provas para entrar no mestrado, e também lá na Abril tem todas as provas, né? Teve uma primeira fase com prova de inglês, depois tem uma segunda fase com entrevista, tem uma terceira fase com dinâmica de grupo, e Baruch Hashem eu fui subindo para as fases finais já da seleção lá da Abril. Então, eu conversei com meu pai, eu falei, Abba, o que você acha que eu faço? Eu estou em dúvida se eu faço mestrado ou se eu trabalho na Abril. Então, meu pai virou e falou para mim, olha a sabedoria, falou, pera, você não tem as duas opções, você não entrou ainda em nenhum dos dois, você não foi aprovado no mestrado e você não foi aceito na Abril. Então, o que você está me perguntando qual dos dois? Você não tem nenhum dos dois na mão, espera para ver se você vai ter as duas opções na tua mão.
Olha que Minas Shamayim teve uma dinâmica de grupo, foi desastrosa, foi um tema horroroso, me colocaram num grupo muito ruim, e Minas Shamayim nunca mais me ligaram da Abril. Eles falaram que mesmo quem não passava na seleção, eles ligavam para agradecer, para avisar que não tinha passado, nunca mais me ligaram. Também Baruch Hashem, eu acabei passando no mestrado e, conforme a sabedoria do meu pai, não tinha duas opções, é uma opção só, eu acabei fazendo mestrado na área de engenharia civil. Olha que coisa incrível, eu conheci pessoas que, Baruch Hashem, foram trabalhar lá na Abril, a pessoa virou um escravo, trabalhava 12 horas por dia, saía do escritório todo dia 9h30 da noite, e eu acabei indo para o mestrado. No mestrado, eu fazia meus horários, eu tinha as aulas obrigatórias, mas para fazer a tese de mestrado, né, para fazer a dissertação, eu tinha o meu tempo, podia fazer o meu timing. Nessa época, Minas Shamayim apareceu aulas num programa de Kiruv, eu comecei a frequentar, eu comecei a voltar mais para o judaísmo, e Baruch Hashem, por causa disso, eu acabei fazendo tchuvá. Então, olha que incrível, se eu tivesse entrado na Abril Cultural, eu soube de uma pessoa que entrou, um amigo meu, eu convidei ele para vir nesse projeto e foi impossível. Eu saio do escritório todo dia às 9 horas da noite, não dá para assistir nenhuma aula. Olha que Minas Shamayim tem que agradecer o que a gente tem e o que a gente não tem. Eu pedi para Deus, na época, eu lembro, Hashem, me ajuda a passar aqui nesse processo seletivo, e Hashem falou, não, e pelo teu bem, vai ser bom para você. Então, agradece na vida pelas coisas boas e pelas coisas que parecem ruins, mas também são coisas boas. Isso é a base da nossa emuná. O tempo inteiro a gente está reclamando, Hashem, eu estou te pedindo, por que você não me escuta? Hashem não é surdo, Hashem escuta tudo. Hashem é um pai bondoso e misericordioso, ele sabe o que é melhor. Ele fala muitas vezes não. Fala, filho, eu te amo. E justamente porque eu te amo, a resposta é não, porque eu sei que não é o melhor para você. Então, Baruch Hashem, olha que frase forte. A gente tem que agradecer a Hashem pelo que ele não mandou para a gente, pelo que eu pedi e ele me falou não. Beishabea retadamaú, beetem lemache istadel, lemale etretzono, e agradece a pessoa, mesmo que a pessoa não conseguiu, de acordo com quanto ela se esforçou. Você viu que a pessoa foi atrás, ele correu e não conseguiu. Hashem não deixou ele te dar o que você queria. Agradece ele tentou, ele fez o esforço dele. Agradece a Hashem que não te deu e agradece pela pessoa Karatatov. Ela se esforçou, ela fez por você e Deus falou que ele não queria porque isso é o melhor para você. Afalpichelo alá beadó leotzieta davar lepoal, que ficheratza, mesmo que essa pessoa na prática ela não conseguiu fazer o que você tinha pedido para ela. O bederer zein hag, assim a gente tem que se comportar em todos os momentos da nossa vida. Klapei meiudav veohavav, veimi sheu omed imahem bekishrei mishar, veim shamashav veshutafav. Assim a gente tem que se comportar em todos os relacionamentos interpessoais, com a nossa família, com as pessoas que a gente tem em relacionamentos comerciais, com os nossos empregados, com os nossos sócios. Tem que saber, você pede para a pessoa, mas confia em Hashem. Se der certo, você vai agradecer para Hashem e vai agradecer para a pessoa que ela foi o intermediário, não que ela fez. Ela não fez nada. Ela foi simplesmente um intermediário que Deus escolheu para mandar esse mérito para você. E mesmo que você pediu e a pessoa não conseguiu te ajudar, você viu que ela se esforçou, ela fez a parte dela, mas ela não conseguiu fazer o que você queria, ainda assim agradece a Hashem e agradece a pessoa por pelo menos ela ter tentado. Então, olha que coisa incrível, de verdade, quando eu estava preparando essa aula, eu parei para pensar, quando a gente fala sobre emuná, muitas vezes a gente cai nessa enganação de pensar, mas eu tenho emuná, Baruch Hashem, eu confio em Hashem. Será que a gente confia de verdade? Será que a gente tem esse nível de quando eu peço muito para Hashem alguma coisa,
Hashem, por favor, me deixa trabalhar na Abril, vai ser um bom trabalho. E Hashem fala, não, eu quero que você faça tshuva lá na frente, eu quero muito mais para a tua vida do que trabalhar na Abril. Será que a gente sabe ter emuná, agradecer para Hashem pelo sim e pelo não? Então, a gente precisa trabalhar muito o tempo inteiro, estar feliz. Deus, obrigado pelos nãos que você me deu na vida. Como um filho, que ele também não entende. Às vezes, a gente pede quando a gente é pequenininho, Abba, me dá um pirulito, eu quero comer pirulito o dia inteiro. O pai fala, não, filho. O filho não consegue entender, mas por que não? Esse pai, ele não parece bonzinho, eu peço para ele, ele fala, não. Esse pai é um amor, esse pai te ama, ele quer o teu bem, ele quer a tua saúde. Hashem também, quando ele fala não, isso é por amor, isso é por bondade. Agradece quando Hashem te fala sim, mas também tenha a emuná de agradecer para Hashem quando ele fala não. Shavua Tov para todo mundo.